Vyadirogan Satatanu Shaktan Asheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo mais detalhado do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1. Anteriormente a gente estava começando a conhecer os doshas, então a gente já sabe que eles são 3, a gente sabe o nome deles, a gente sabe a localização deles no corpo e a temporalização dos doshas ao longo da vida, no processo de gestão, ao longo do dia e ao longo da noite. Hoje a gente vai continuar conhecendo um pouco mais sobre esses personagens. Então a gente vai ler aqui a segunda metade do shloka número 7. E ele diz assim: Tair bhaved vishamastikshno mandaschagni samai samaha. Então ele introduz mais um elemento que até agora a gente não conhecia, que a gente chama de Agni. Agni é, por definição, se você traduzir literalmente, a palavra Agni significa fogo. No caso ayurvédico, aplicado à nossa fisiologia, à nossa anatomia, Agni remete à ideia de processo digestivo. Então, você quando bate, se você é fluente em sânscrito ou se você é dessa época no qual isso foi escrito, você ia bater o olho na palavra Agni e você ia entender o que ele estava querendo dizer. Você ia saber que ele não está falando de um fogo, de uma fogueira, ou de nenhuma outra forma que o fogo toma como chama, mas sim que ele está falando de fogo enquanto processo de digestão. A capacidade que o ser humano tem de colocar um alimento dentro do corpo e usar esse alimento como combustível ou como nutrição. Como a gente vinha falando dos 3 doshas, aqui ele também vai continuar falando dos 3 doshas e tentando complementar o conhecimento desses 3 doshas com a influência que os doshas vão ter no processo digestivo. Então vamos lá. Ele fala Taihi, então através desses, né, Trutiya Vibhakti Bahuvachana, da palavra Tat, então por meio desses doshas. Bhavet, ele vai ser. Bhavet é do verbo ser. Vishamaha, Tikshno, Mandaha. Então, os primeiros 3 tipos de Agnis que nós podemos ter são Vishamaha, ou seja, irregular, Tikshna, forte, penetrante, Mandaha, lento, suave, fraco. Então, pela influência dos doshas, na ordem que a gente descreveu, Vata, Pitta, Kapha, o Agni sofrendo a influência nessa ordem, ele é Vishama, sofrendo a influência de Vata, o Agni fica irregular, fica instável. Tikshna, ele fica forte, sofrendo a influência de Pitta. Mandaha, ele fica lento quando sob influência de Kapha. Samaihi Samaha. Se os doshas estão em um estado mais equilibrado, nenhum dos 3 doshas está afetando o Agni de forma particular, o Agni é Samaha, ele é equilibrado. Então nesse shloka a gente vê que tem 4 tipos de Agnis, dependendo de como os doshas estão interagindo com essa propriedade metabólica, com a nossa capacidade digestiva. Então, ou um dos 3 doshas afeta o nosso Agni separadamente, ou eles 3 estão em relativa situação de harmonia, Sama. E aí, se eles estão em uma situação de harmonia, pela harmonia deles, Samaihi também é Trutiya Vibhakti Bahuvachana. Então, por meio da harmonia de quem? Dos 3 doshas, Samaha, a gente tem um Agni que é equilibrado, que é normal. Vamos então continuar com o próximo shloka.
a primeira metade do shloka número 9. Koshta kruro mrudur madhyo madhyasyatei samairapi. Então agora ele vai continuar falando sobre como os doshas podem influenciar o nosso organismo, focando no conceito de koshta. O conceito de koshta a palavra koshta literalmente significa a parte mais interior, a parte mais interna. Se você é um estudante de medicina, quando você olha para a palavra koshta, você sabe que ela faz oposição a um outro conceito ayurvédico anatômico que a gente chama de shaka. Então, koshta é a parte mais interna do corpo, shaka é a parte mais periférica do corpo. Quando ele está falando de koshta, nesse shloka particularmente, ele está falando de todo o trato digestivo e os órgãos que são acessórios e que participam desse trato digestivo. O Sushruta Samhita, lá no Sharirasthana do Sushruta Samhita, ele vai explicar quais são os koshta angas, quais são os órgãos que fazem parte desse conceito de koshta. O Charaka e o Vagbhata também, bastante mais para frente, tenham paciência, a gente vai chegar lá, eles vão definir o que é exatamente koshta e quais são os órgãos que estão ligados a esse ambiente mais interno do corpo. Nesse momento, no início do estudo, no shloka número 9, você tem conhecimento suficiente para entender que isso faz menção à parte mais interior do corpo. Então aqui, pra gente está falando mais ou menos do trato digestivo, do canal que vai desde a boca até o ânus. E aí ele diz, Koshtaha, Kruraha, Mruduhu, Madhyaha. Então, pela influência desses três doshas na ordem Vata, Pitta e Kapha, você vai ter um Koshta, que é Kruraha, duro, seco. Então, pela influência de Vata, o Koshta, o seu trato digestivo, a parte mais interna do corpo, ela tem uma tendência a ficar mais ressecada, a ficar mais dura. Mruduhu, suave, mole. Então, pela influência de Pitta dosha, a parte mais interior do corpo tem uma tendência a ficar mais mruduhu, a ficar mais suave, mais macia. Madhyaha, pela influência de Kapha dosha, o koshta, a parte mais interna do corpo, tem uma tendência a ficar normal, nem mrudu, nem krura. Então, o Kapha, quando ele afeta koshta, ele na verdade atua de uma maneira equilibrada. Então ele não é um agente de desequilíbrio especificamente quando a gente está falando de koshta. E aí ele continua falando, Madhya Syat Taihi Samaihi Api. Então, se os doshas estão equilibrados, como a gente já falou também a respeito do Agni, se os doshas estão equilibrados, eles vão influenciar o koshta de uma forma que também é Madhya, Api também. Então, tanto Kapha dosha sozinho, quanto os três doshas em equilíbrio, influenciam koshta de uma maneira equilibrada, de uma maneira nem muito seca, nem muito úmida, nem muito dura, nem muito macia. Então, tanto Kapha quanto os três doshas em harmonia, eles promovem o que a gente chama de Madhya Koshta. Então, hoje nós vimos que, sob a influência dos três doshas, nós podemos ter 4 tipos de Agnis e 4 tipos de Koshta. Um tipo quando Vata prevalece, um tipo quando Pitta prevalece, um tipo quando Kapha prevalece e um tipo quando os três doshas, na verdade, estão interagindo de forma mais harmônica. Esses eram os shlokas que eu queria comentar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vocês agora já estão chegando no shloka número 10, quer dizer, já são nerds ayurvédicos. Eu já tenho certeza que todos já se inscreveram no canal, já apertaram a campainha para receber todos os nossos vídeos à medida que eles vão saindo. Muito obrigado a todos vocês que fazem questão de curtir todos os nossos vídeos, de deixar um like. É muito importante para a gente e ajuda até a divulgar o canal. Se você quiser, você pode seguir a gente no Facebook e no Instagram. Eu boto sempre os links na descrição do vídeo aqui embaixo.
Fiquem à vontade para mandar os seus comentários, ou as suas dúvidas, ou as suas perguntas. Lembrando que esses vídeos saem todas as quartas-feiras e todos os sábados eu boto um vídeo novo da série Vida a Vida Responde. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.